sabiam que o Brasil é o quarto maior produtor mundial de mandioca? Pois é, a região Nordeste concentra 20% dessa produção. E a Paraíba contribuiu em 2021, segundo dados do IBGE, com 131.811 toneladas. A maior parte dessa produção concentra-se no litoral paraibano. No podcast de hoje, nós estamos na companhia das doutoras Daniele Melo e Valéria Oliveira, que são pesquisadoras do Paraíba Produtiva e vão, junto ao APL da Mandiocultura, e vão nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a produção e a importância da mandiocultura para a economia local. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, e me ponho aqui à disposição para ajudar. Obrigada, Andressa. E estamos aqui, para expor que trabalhamos até agora nessa empreitada do Paraíba Produtivo. Então vamos lá. Eu começo perguntando a você, Daniele. Para começarmos, eu quero que você conte para a gente sobre o arranjo produtivo da mandiocultura na Paraíba. Bom, com relação ao arranjo produtivo da mandiocultura, ele deu início no ano de 2019, onde a partir de uma reunião com diversas instituições como SEBRAE, SENAR, o FPB, a Secretaria de alguns municípios e o Governo do Estado, deu início a esse arranjo com o objetivo de fortalecer ainda mais a cadeia produtiva da mandiocultura aqui no estado da Paraíba. Presentes nesse primeiro encontro aqui no estado, se tiveram presentes 11 municípios. Desses 11, através do ranking de produção, 3 se encontram entre os 7 maiores produtores daqui do estado da Paraíba. E a partir de então, começou-se a trabalhar e tentar fortalecer, no caso, a cadeia produtiva da mandiocultura. De maneira geral, deu início dessa forma, onde a gente pode ver o quão positivo e tem o potencial gigante da mandiocultura aqui no estado da Paraíba, por se tratar de uma variedade rica em carboidratos, vitaminas, enfim, que tem um potencial gigante dentro da cadeia produtiva da agricultura familiar aqui no nosso estado. Valéria, nós queremos saber mais detalhes sobre a pesquisa que vocês vêm desenvolvendo no Paraíba Produtiva. Certo. Inicialmente, realizamos o levantamento de dados através das plataformas oficiais, dentre elas o IBGE. Nesse levantamento de dados, observamos quais os municípios que tinham uma maior produção, uma maior área de produção, tanto de área plantada quanto área colhida, a questão da produtividade da mandioca e o seu valor de produção, as unidades de beneficiamento, que são denominadas popularmente como as casas de farinha, e através daí fizemos um levantamento sobre realmente os municípios que tinham uma maior participação dentro do arranjo produtivo da mandiocultura. Também realizamos mobilizações. Essas mobilizações, fomos encontrar o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agrário, lá de Mari, o senhor Severino Ramos, que é responsável pela mobilização do arranjo. Assim como o Adelaide, que participa do Planes, que também foi nessa reunião. E, através dessa reunião, a gente buscou os entraves, buscou as oportunidades que esse arranjo possui. Também fomos algumas visitações e também conversamos com produtores e fazendo o nosso diagnóstico, nosso levantamento a respeito do que necessita ser melhorado dentro do arranjo produtivo da mandiocultura. Isso aí. Então, a gente quer saber um pouco mais sobre esse diagnóstico, Daniele.
O que é possível, quais características você pode adiantar para a gente sobre a questão do cultivo, os principais municípios produtores? O que mais você poderia adiantar desse diagnóstico para a gente? Bom, como a Valéria falou, né, assim, diante do nosso diagnóstico, a gente pode identificar que a grande maior parte, né, dos produtores, eles ainda produz no sistema sequeiro, né? Então, assim, em termos de implantação de sistema de irrigação, é algo que é contado nos dedos, né? Onde realmente tem esse processo. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue identificar, né, que existe um potencial gigante e que eles necessitam conhecer um pouco mais de o que, de fato, a cultura ela precisa, né? Isso, em prática, em campo, a gente consegue identificar essa situação. Historicamente, né, através dos dados do IBGE, que a gente também fez um levantamento, a gente pode identificar que tanto de área plantada quanto de área cultivada, houve uma redução aí nos últimos 20 anos de 50% de área plantada e, consequentemente, de área cultivada, de área colhida, né, no caso. O que mostra, na verdade, a dificuldade do homem do campo, né, de permanecer produzindo, por se tratar de uma cultura que tem um custo de comercialização baixo e tem um ciclo grande, né, consideravelmente grande comparado às outras culturas, que vai de 1 ano a 1 ano e 4 meses, mais ou menos, a depender se é mandioca mansa, ou que é a chamada de aipim, macaxeira, né, tradicionalmente, ou a brava, né, que é mais para a produção de goma, de farinha, enfim. Então, assim, existe essa problemática, né, que a gente já consegue identificar nesse parcial desse levantamento que a gente conseguiu, que foi realizado dentre esse questionário, desse diagnóstico, na verdade. E dentre os municípios, né, a cidade de Mari, ela se encontra como o segundo município com maior produção, né, de mandioca, seguido de outros, né, que também promovem uma produção significativa aqui no estado. Falando em município, Valéria, das visitas técnicas que vocês já fizeram, o que vocês poderiam adiantar que tem sido pontuado nas falas desses gestores, produtores, com relação aos principais desafios que eles têm enfrentado, né, desses últimos tempos, período de pandemia, dessa baixa, né, dessa redução da produção? São muitos desafios. A questão do beneficiamento nas casas de farinha, né, por não ter umas casas de farinha com uma infraestrutura adequada. A questão da comercialização também é uma questão, né? Muitos têm dificuldade de adquirir, a questão de regularizar a comercialização de seus produtos, né, nas casas de farinha. Tem também a questão da demanda desses produtos, no caso da demanda da mandioca que é cultivada no campo, que nem sempre tem ao longo do ano, né? Então, unidades de beneficiamento às vezes ficam em falta do produto, né, para fazer a fécula, para fazer a goma, o beiju, enfim, os produtos, né? Como também temos a questão da questão pública, né, que também promove uma dificuldade para eles adquirirem alguns recursos, entendeu? Então, são vários entraves. Isso aí. Então, diante desses desafios, Daniele, diga aí, conte aí, adiante um pouco, quais são os próximos passos da pesquisa de vocês, como está sendo esse planejamento, o que é que vocês podem adiantar que, a partir desse diagnóstico que está sendo desenvolvido, quais serão os próximos passos? Bom, a priori a gente vai dar continuidade ao diagnóstico, né? Eu brinco dizendo que o diagnóstico ele é contínuo, né? Não adianta a gente abraçar uma parcela pequena do público, a gente tem que realmente ir a fundo e conhecer todas as regiões do estado da Paraíba que diferem muito de um município para outro, o manejo, enfim, tudo isso. Então a gente vai dar continuidade a esse diagnóstico. Em paralelo a isso, a gente vai trabalhar com outros profissionais também, junto ao Paraíba Produtivo, no desenvolvimento de plantas, por exemplo, de casa de farinha, plantas padrões, né, para que a gente possa regularizar algumas já existentes que não possuem essa regularização de documentação ainda no nosso estado. Vamos tentar fortalecer a cadeia, né, no sentido de trazer conhecimento
de algumas, por exemplo, o CIRAF, né, que é uma ferramenta que está sendo desenvolvida junto ao Paraíba Produtivo, que é justamente tocando nesse entrave que é a comercialização. Né? Então, a gente vai tentar trazer esse conhecimento para o público, né, do arranjo produtivo da mandiocultura, sanando esse entrave. E, por fim, também tentar fortalecer e, quem sabe, auxiliar para criar políticas públicas, né, que tentem solucionar os problemas encontrados desde então junto ao arranjo produtivo da mandiocultura. Então, Daniela e Valéria, sobre tudo que vocês falaram aqui há pouco, eu fiquei um pouco com algumas questões que eu gostaria de debater mais com vocês a respeito dessas visitas quando vocês já fizeram aos produtores, a alguns municípios. Assim, como eles têm recebido vocês como pesquisadora? Quais as expectativas deles com relação ao Paraíba Produtivo? Bom, com relação às expectativas, né, geram muitas perguntas, né, do que o Paraíba, qual o objetivo do Paraíba Produtivo, o que é que eles veem, o que é que vai deixar, né? Então, assim, o produtor, ele quer muito o que vai ficar, né, quer saber muito o que vai ficar do Paraíba Produtivo. Porém, nesse primeiro momento, é justamente fortalecer um arranjo que já existe, fortalecer instituições que já vêm trabalhando nesse arranjo. Então, assim, juntar, né, em parceria com as instituições, com secretarias e sindicatos, né, que vêm trabalhando nesse arranjo. Então, assim, a parceria é fundamental. E é justamente tirar aquelas informações que muitas vezes não conseguiu ser passada de uma forma significativa, né, para muitos produtores, e através do Paraíba Produtivo começar a ser disseminada nos outros municípios. Então, nesse primeiro momento, o Paraíba Produtivo ele vem justamente para pegar essas informações, trabalhar de uma forma que tem uma aceitação maior, né, consiga identificar um pouco mais como é que está a situação do arranjo e passe para os demais produtores. De maneira geral, é isso. Quando a gente fala em inserção de tecnologias, como vocês veem esse cenário dentro do APL da mandiocultura? Como os produtores eles têm falado com relação a se tem facilidades de acesso à internet? Como é esse acesso à inserção de novas tecnologias, de redes sociais para informação? Na verdade, existe hoje uma aceitação, não. Na verdade, a internet é algo que eles têm acesso, né? Mesmo na área rural. Porém, não tem uma aceitação muito grande. Junto aos produtores, ainda existe tem que ser muito lapidado. Eles têm que confiar muito bem de onde vem aquela determinada informação. Tem medo mesmo de ser metido algum golpe, alguma coisa do tipo. Então, é algo um pouco imaturo, assim, né? Eles realmente ainda têm um pouco de receio em trabalhar a tecnologia com relação às redes sociais, né? Redes sociais não, a questão da internet de maneira geral, né? Dentro do arranjo. Mas a gente pode perceber também que, a partir do momento que eles têm um conhecimento do quão benefício aquela tecnologia vai trazer para aumento de produção, por exemplo, quando se trata do APL da mandiocultura, a informação que se tem, né, é que eles utilizando uma variedade nova, eles vão triplicar a produção junto a uma determinada adubação e a um sistema de irrigação ou de sequeira, enfim. Quando se dá os números a eles, quando se mostra de uma forma mais sensível, né, o retorno financeiro, eles começam até a aceitar um pouco melhor essa situação. É isso que a gente pode identificar na prática. Mas não é algo que, aos primeiros olhos, sejam tão, né, aceitos, né, Valéria? De certa forma, ainda tem que ir até o produtor, né? Conversar com ele, ainda tem que ter esse contato. Para eles criarem presencial, confiança, né? Para poder ter uma confiança com a gente. Então, quando pensarmos em metodologias para essa atividade de extensão rural, não está descartada a questão do uso de novas tecnologias de comunicação, mas, de certa forma, é fundamental essa presença lá, é isso? Exato. No primeiro momento, a gente tem que ter as portas, elas têm que ser abertas por
órgãos do local, né? Secretarias de agricultura do próprio município, sindicatos. Então, são primeiro esse pessoal que já tem um convívio diário com eles, que eles confiam, que a partir do momento que nos apresenta, né, aos produtores, eles começam a nos conhecer e aos poucos ir criando uma confiança. Então, de acordo com essa confiança, o que a gente trouxer para eles, eles conseguem sim colocar em prática. Mas a priori tem que ter realmente essa ligação, essa apresentação primária. Então, o elemento-chave do desenvolvimento da nossa pesquisa são as parcerias, é isso? Primeira coisa. Então, como está sendo articulada essas parcerias nesse primeiro momento? Assim, estamos tendo, né, uma boa parceria com o pessoal do Planos, né? O pessoal do Planos do APL, da Mandiocultura, tem dado uma força para a gente, porque já conhece várias pessoas. Também tem a questão das secretarias municipais, a gente também tem alguns contatos. Tem o pessoal da EMPAE, que também trabalha em parceria com a gente. Então, de certo modo, ainda estamos... E temos também a questão da universidade, né? A Universidade Federal da Paraíba, principalmente o Campus Areia, né, o Campus 2, ele também tem uma parceria com a gente, né? Tem desenvolvido pesquisas com mandiocultura lá na região. Então, a gente tem resultados produtivos da região, quais variedades são realmente melhores, quais não são, e a questão do manejo. Então, a gente está tendo esse respaldo, né? Essa troca, né? Exato. Essa troca. Então, pensando assim, a gente vê um elo, né, entre a atividade de pesquisa e a atividade de extensão rural. Então, podemos dizer que o Paraíba Produtiva, dentro do APL da Mandiocultura, ele vai trabalhar tanto pesquisa quanto atividade de extensão rural? Sim, eu acho que é justamente essa transformação do algo científico que não chega tão fácil ao produtor. A gente tem que transformar essa linguagem de uma forma simples e levar, sim, a tecnologia ao APL da Mandiocultura aqui no estado, para que eles consigam aprimorar e realmente colocar em prática, né, e aumentar o potencial gigante que eles têm do aumento da produção aí no estado. Então, esse é um dos almejos deles, que você escuta das falas de produtores, de melhorar essa relação, da questão da produção em si, novas variedades, eles estão abertos a isso? Principalmente o acesso a novas variedades de mandiocultura. Eles não têm facilmente, alguns municípios já estão bem trabalhados, né, como o caso do Mari, mas na maior parte ainda não. Então, assim, até para os produtores de Mari, nem todos têm o acesso na sua área por completo, com as variedades que geneticamente são melhores, né, melhores na produção, como também em outros municípios, eles não têm esse acesso. Então, assim, o primeiro passo que a gente pode observar é que existe, de fato, ser disseminado, né, novos berçários, por exemplo, de maniva semente, com essas variedades que são resistentes às intempéries climáticas, né, da nossa região, como também tem uma carga que melhora a questão da produção com baixo índice de irrigação, né, com a irrigação baixa. Existe diferença entre a mandioca produzida no litoral e aquela produzida no sertão do estado? Existe diferença da raiz que é plantada, da semente que é plantada? Ou possuem as mesmas características? Ou a questão do solo, ou essa questão modifica o produto? Tudo modifica, né? Assim, é um conjunto, né? As condições climáticas, elas favorecem ou não, né, a palatabilidade, né, do melhor mandioca, né? Por exemplo, uma mandioca mais molinha, né, no cozimento, ou uma que tem uma rentabilidade maior de goma, né? Então, as condições climáticas, elas sim influenciam na diferença da mandioca. Então, consequentemente, o que é produzido aqui no litoral e o que é produzido no sertão tem sua diferença. Por esse motivo é que é interessante começar a se plantar mandiocas que sejam resistentes às condições climáticas do sertão, diferente das que são resistentes aqui na região do litoral.
Então, a gente tem que apresentar essas diferenças para eles, para que eles consigam colocar em prática o que, não replicar o que, aqui no litoral a produção deu 3 vezes mais do que lá no sertão. A mesma variedade eu vou levar para o sertão e vou ter o retorno de produção. Não. Então, assim, de acordo com as condições climáticas, a gente vai indicar qual seria a melhor. Começar a, quem sabe, colocar um pouco na cabeça deles a importância de se montar uma área experimental dentro da sua própria propriedade, né? Para que através da vivência deles, eles consigam enxergar que eles, mudando a variedade, mudando o sistema de irrigação, a adubação, eles consigam ter um retorno positivo. E não chegando e mude tudo, que eles não vão ter não vão querer, vai ser radical demais, né, para eles. Então, assim, pouquinho a gente vai tentando levar essa informação. E tem características essa produção na Paraíba, por exemplo, o sertão é mais casa de farinha, o litoral seria mais o produto in natura para consumo, a macaxeira que chega à nossa mesa. Existe, vocês conseguem identificar essas diferenças ou todos produzem uma diversidade maior de produtos? Assim, na questão do litoral em si, né, tem uma maior produção, né, que a gente constatou isso na zona da Mata Norte, Sul e no Brejo Paraibano tem uma maior produção de mandioca. Essa produção é mais para consumo in natura, né? Os produtores, eles produzem esse produto e vendem já propriamente, vamos dizer assim, popularmente, como eles denominam, no roçado, né? Então, eles vendem esse produto in natura, em sua maioria. E também tem a questão deles produzirem esse produto e exportarem esse produto para outro estado, ser beneficiado e vir novamente para o nosso estado o produto beneficiado. Então, é uma questão até que é uma dos entraves também. Exato. Que a gente ainda tem constatado, né? Essa questão de produzir a mandioca, exportar para outro estado, beneficiar, depois voltar a retornar novamente ao nosso estado. E lá no sertão tem as casas de farinha, algumas, mas assim, a maior parte das casas de farinha, né, é aqui na região do Brejo Paraibano, litoral norte e sul, na zona da Mata Norte e Sul. Então, um dos desafios é fazer com que esse beneficiamento, essa geração de produtos da mandioca seja feito ainda aqui no nosso estado. Sim. A gente produza, beneficie e consuma no nosso estado, porque aí sim vai ter uma maior geração de renda para os produtores, né? Vai agregando valor ao produto. Agora, um dos entraves também que a gente pode observar, principalmente nas unidades de beneficiamento voltadas à produção de goma de mandioca, era justamente a não demanda do material, do insumo, durante todo o ano. Então, é algo que a gente precisa realmente não plantar a mandioca só em sequeiro, ou uma vez por ano, ou usar toda a área de uma vez só. Tem que realmente apresentar eles ensiná-los, né, que precisam fazer um cronograma, dividir a sua área para períodos de plantação, para que durante todo o ano eles tenham esse insumo para a entrega desse produto para as unidades de beneficiamento. Então, realmente é um dos problemas base que precisa ser mudado, esse pensamento, essa logística do produtor. Isso aí. Vocês querem acrescentar algo mais que possa reforçar ou abrir portas para que os produtores, os parceiros possam dialogar com Paraíba Produtiva? Como é que eles podem localizar vocês? Bom, estamos nas redes sociais, né? Nas redes sociais pessoais, né? Que é Daniele Melo, como também no Paraíba Produtiva, através das redes sociais, vocês podem conseguir o nosso contato pessoal. É interessante que vocês consigam nos passar as informações de realmente os entraves, quais os problemas, como também, não só dos problemas, né, mas como também dos pontos positivos, para que a gente consiga replicar isso nos outros locais. Então, essa informação, quando chegar ao Paraíba Produtivo, ele não vai chegar ser engavetado. Nosso objetivo é que realmente a gente consiga desenvolver políticas públicas e em cima dos gargalos existentes, com base, né, nas experiências exitosas dos produtores. Então, para que a gente consiga esse material, a gente precisa ter informação
de todas as regiões do estado, ou pelo menos a maioria. Então, eu peço aqui que vocês realmente nos procurem para passar essas informações, para que a gente consiga ter um material interessante no final. Basicamente é isso, né? Redes sociais, né, na Valéria Souza, e também tem a questão do contato, né, no WhatsApp. A gente também está no grupo lá do APL da Mandiocultura, então Exato. tem várias pessoas lá no grupo, né, vários produtores, pessoal que tem casa de farinha, representantes de associações, né? Sentimos a falta de uma associação voltada para a mandiocultura, como, por exemplo, temos a Asplan, que é voltada para a cana-de-açúcar. Então, por que não temos uma associação voltada exclusivamente para a mandiocultura? Eu acho que a partir daí a gente poderia elencar mais, né, esses entraves e lutar mais por questões do que eles precisam melhorar e crescer junto, né? Exato. Fortalecer a cadeia produtiva da mandiocultura. Agradeço a presença de vocês, a contribuição de vocês. E esse foi o podcast, né, que abordou o tema da mandiocultura na Paraíba. O Paraíba 1 vai ficando por aqui. Então, dá uma passadinha lá no nosso Instagram, @ParaíbaProdutiva. Vocês podem entrar em contato com a gente, saber um pouco mais das atividades que estão sendo produzidas em Paraíba Produtiva, entrar em contato diretamente com os especialistas e também podem localizá-las na Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido. Então, estamos nas redes. E eu peço que vocês compartilhem as informações que foram divulgadas aqui hoje, essa entrevista. E aí, agradeço a presença de vocês, meninas. Foi um prazer tê-las aqui. E o Paraíba Mon vai ficando por aqui. Dá uma passadinha no nosso perfil do Instagram, o @Paraíba Produtiva, e não esquece de compartilhar o podcast de hoje. Obrigada por ter ficado com a gente e até a próxima.